Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, na nossa última aula da disciplina, nós vamos falar de um assunto bem interessante, extremamente necessário para animais em cativeiro, que é a medicina preventiva e conservação de espécies silvestres. Então, gente, quando a gente fala de medicina preventiva, vem na cabeça biosseguridade, que é o principal item, né, que cerca aí e que a gente trabalha com ele em instituições que mantêm animais silvestres. Então, a biosseguridade, pessoal, ela nada mais é do que um conjunto de políticas e normas operacionais rígidas, com o objetivo, né, de proteger os animais selvagens contra a introdução de agentes infecciosos, tá? Então, quando a gente fala de biosseguridade, né, a aplicação mais clara dela é em ambiente cativo, né? São em animais em cativeiro. Lembra que eu falei para vocês aí que zoológicos, né, mantenedouros, criatórios, essas instituições que mantêm animais silvestres, elas trabalham de forma preventiva. E o principal, né, item é a biosseguridade. Mas isso não quer dizer que só se aplica a animais cativos, né? Se aplicam também a animais selvagens, a animais no ambiente natural. E aí, um programa de biosseguridade, né, ele segue alguns requisitos que dois autores aqui, em 2007, Silva e Correia, eles estabeleceram 7 elos, né, que são esses 7 objetivos que sustentam um bom programa de biosseguridade, uma boa execução de biosseguridade. Então, nós temos a higienização e desinfecção dos recintos e dos materiais, né, higienização também até dos alimentos que esses animais vão ingerir. Nós temos também o quesito de alimentação, no quesito de estocagem, né? Então, o armazenamento desses alimentos é extremamente importante para o sucesso desse programa. A prevenção, né, do acesso de animais sinantrópicos e vetores aos animais, ao recinto que se encontram esses animais. Um controle parasitário, então um programa de controle parasitário é extremamente importante, e isso vocês vão ver que tá tudo relacionado, né, gente? Mas eu já vou falar aqui para vocês também. E a destinação de lixo, excretas e carcaças, né? Então, os resíduos que são gerados nessa instituição, a destinação, o descarte desses resíduos corretamente, qualidade ambiental e vazio sanitário, também extremamente importante para o programa de biosseguridade e a erradicação de doenças, né? Então, isso tudo daqui, pessoal, o nosso objetivo é esse, né? Erradicar as doenças. E isso, né, esses elos, esses 7 elos, são sustentados pela quarentena, vacinação e tratamento, né, medicação dos animais quando necessário, tá? Então, se a gente parar para analisar e para raciocinar um pouco, a gente vê que está tudo relacionado, por isso que são 7 elos, né? Porque se a gente não fizer uma higienização, um armazenamento correto dos alimentos, né? Se a gente deixar esses animais sinantrópicos adentrarem aí aos recintos, ter contato com os animais, consequentemente, nós teremos alguma doença, algum patógeno aí nesse ambiente desse animal e ele pode vir a ficar doente, né, alguma hora. E aí a gente não cumpre aqui com o sétimo elo, que é a erradicação das doenças, né? Então, isso tudo aqui está relacionado com o controle parasitário, né? Porque se a gente, por exemplo, não destinar lixo, excretas e essas carcaças, a gente vai estar mantendo material biológico nessa instituição que pode oferecer risco ao meu plantel, tá? Então, está tudo relacionado. Esses são os 7 elos que sustentam, né, que estabelecem aí um programa de biosseguridade sustentados por esses 3 fatores. E aí, quando a gente vai falar de higienização e desinfecção, né, começando com o setor de nutrição, que é extremamente importante, tá, pessoal? Eu aconselho vocês, se tiverem uma oportunidade um dia, né, fazerem uma visita técnica a algum zoológico, a alguma instituição que mantém os animais e pedir para ir, né, no setor de nutrição, pedir para ir na cozinha deles. Porque muito se fala sobre os recintos, né, sobre ambulatório veterinário, equipamentos veterinários, mas o pessoal foge um pouco, né, esquece um pouco do setor de nutrição. E aqui
a chave para o sucesso, tá, gente? Aqui é um dos setores mais importantes dentro aí de uma instituição que mantém animais silvestres. Então, os preparadores, né, dos alimentos devem usar uniformes, aventais e luvas de procedimento e luvas de aço, né? Essa luva de aço é para prevenir ali um corte na mão desse preparador, né? E não ter ali a contaminação com o sangue dele e tudo mais, né? Principalmente quem é aquela luva que geralmente açougueiro usa, né? Eles devem estar higienizados, logicamente, e usar uniforme, aventais e luvas de procedimento, né, para prevenir, então, a contaminação desse alimento. As bancadas, elas devem ser higienizadas com água, sabão líquido, e as bandejas e o chão com hipoclorito de sódio a 2%, água e sabão, né? Então, as bancadas sempre limpas e higienizadas. As câmaras frias e refrigeradas devem ser higienizadas periodicamente com hipoclorito de sódio a 2% e água sanitária. Então, é aquela mesma história, né, gente? O hipoclorito de sódio, ele é muito bom, muito versátil, né, para desinfecção e higienização de ambientes aí, e no setor de nutrição ele é muito usado também. Para a desinfecção de botas dos tratadores, os técnicos que atuam nas áreas isoladas devem ser utilizados pedilúvios, né? Então, pedilúvio, eu acredito que vocês todos sabem o que é, mas para quem não sabe, é aquele espaço, né, onde ele é abaixo do nível do solo e nós vamos mergulhar os nossos pés, né, os nossos calçados ali, porque ali tem uma água com uma solução higienizante, uma solução que vai desinfectar ali a superfície, né, dos nossos sapatos, isso prevenindo que nós carreamos algum patógeno para esse setor. E aí, gente, esses manipuladores, como eu já disse para vocês, além de todas aquelas normativas, né, do uso de avental, uso de luvas, luva de aço, tá tudo limpinho nas bancadas, tem a questão da higiene pessoal também dos manipuladores, né? Então, a higiene pessoal é bem básico, são todas as ações que praticamos para manter a saúde física e mental e também para prevenir as doenças, né? Então, é algo básico que nós todos devemos fazer, mas principalmente quem trabalha nesses setores aí em que tem o risco de contaminação de algum alimento, né? Tem contaminação de algum ambiente, de algum equipamento que seja, né? E pode colocar em risco a saúde dos animais e a saúde pública. Então, ações básicas, né? Como escovar o dente, tomar um banho bem tomado, né? Não é só passar uma água no corpo, e não só dia de sábado, né? Tomar banho bem tomado, sempre antes de fazer sua função ali, o seu trabalho. Higienizar e secar bem, né? Todo o seu corpo. Aparar a barba, gente. A gente já sabe, né, que a barba muito grande, ela pode aí promover o acúmulo de micro-organismos, né? E você vai estar servindo de um vetor mecânico para algum patógeno, né? Então, não é legal isso. E cortar as unhas, né? A gente sabe que também ali embaixo das unhas pode ter o acúmulo de micro-organismos. Lavar as mãos com água e sabão sempre, sempre que sair do banheiro ou do vestiário, tocar no nariz, no sapato, dinheiro e cigarro, né? São regiões e objetos que são muito contaminados, né? Porque tem um fluxo muito grande, muita gente pega, está sempre na rua, né? Então, são objetos e regiões muito contaminadas. Após tocar alimentos podres e estragados, que pode ter ali micro-organismos, né? Após carregar o lixo, razão bem óbvia, e sempre e antes de tocar, né? Tocar algumas superfícies, né? Então, sempre que você tocar em alguma superfície que possa estar contaminada, que está suja, tá aí, né? Lavar a mão com água e sabão. E aí, gente, a gente fala que no setor de nutrição você tem que se comportar como um cozinheiro de fato, né? Não é porque um animal que vai comer a comida e essa comida não é preparada igual a comida humana, né? Cozinhada, digamos assim, que eu não tenho que ter o mesmo asseio, que eu não tenho que ter a mesma higiene, né? Então, espirrar em cima de objetos, em cima de alimento, né? Dinheiro, como acabou de falar aqui de lavar as mãos, né? Então você pegou no dinheiro, que é um objeto muito sujo, né? Um material muito contaminado. Nunca
tossir, né, espirrar, cuspir em cima de alimentos. Nunca, de forma alguma, né, usar ali os talheres, né, e algum utensílio da cozinha para levar na sua boca. Isso pode colocar até você mesmo em risco, né? Não fumar na cozinha. Então a gente está vendo ele aqui, ó, com um cigarrinho aqui, aumentando o fumacê que já tem a cozinha, né? Então nunca fazer isso, porque a gente pode contaminar os alimentos com nicotina, né? A nicotina é tóxica. E o uso de adornos, né? O uso de adornos também não é legal na cozinha, pelo mesmo motivo do centro cirúrgico, né? Então, gente que usa aí, ó, anel, brinco, piercing, colares, né? Isso daí ele pode servir de uma fonte de contaminação para esse ambiente ou para esse alimento. Então, aqui, né, novamente, comer os alimentos da cozinha não é legal, tá, gente? Deixar tudo sujo, né? Então, ó, a desorganização que está aqui, sem higienizar, a bancada toda suja. Como falamos lá atrás, a bancada tem que estar sempre limpa, né? Com hipoclorito de sódio. Limpar o ouvido, gente, são coisas bem óbvias, né? Mas que a gente tem que falar, principalmente para o pessoal que vai trabalhar no setor de nutrição, né? Nessas instituições, pessoal, que trabalham com animais silvestres, que precisamos seguir alguns procedimentos, a gente tem que ter treinamentos periódicos para sempre estar lembrando dos procedimentos para a equipe que trabalha lá, tá? Porque são coisas óbvias, mas tem gente que faz, tá? E, claro, assoar o nariz, né? Isso também não é permitido. Então, em relação ao recinto, né? Falamos do setor de nutrição, agora sobre o recinto. Então, o recinto e as gaiolas devem utilizar hipoclorito de sódio a 2% e água, né? Isso aqui, gente, é água sanitária, tá? Hipoclorito de sódio é água sanitária que a gente compra aí no mercado mesmo. Água de tanques devem ser utilizados cloro, substância clarificante, diminuidor de pH e algicidas, né? Então, já nos tanques que vão abastecer os bebedouros dos animais, né? Vocês podem ver que aqui é mais incisivo a prevenção contra, né, o crescimento de micro-organismos, né? Então, usa cloro, substância para clarificar a água, porque quando a água está escura, isso favorece, né, o aparecimento de micro-organismos, o aparecimento de algas, diminuidor de pH e também, né, o algicidas. Então, são várias substâncias para poder manter essa água em todos os padrões aí, para poder ser ingerida. Equipamentos e terrários exclusivos do setor de répteis podem ser utilizados água, sabão líquido e hipoclorito de sódio também. No ambulatório e no laboratório veterinário, né? Então, as mesas de atendimento, nós vamos usar sabão neutro e solução de álcool iodado a 20% ou álcool a 70%, né? Aquele álcool 70%. No instrumental, gente, higienizar com sabão neutro e solução desinfetante. E aí, essa solução desinfetante, né? Cada instituição pode utilizar uma solução, né? Eu já vi o pessoal utilizando muito amônia quaternária, tá? A esterilização do instrumental cirúrgico em estufa a 120 graus Celsius. Os comedouros e bebedouros de os animais em tratamento, usa-se sabão neutro e hipoclorito de sódio, tá? E em relação a esses comedouros e bebedouros, eles têm que ser exclusivos para o setor. Eu não posso deixar um animal doente, né, enfermo, que está utilizando esse comedor e bebedouro, utilizar esse mesmo comedor e bebedouro para um animal que está rígido, né, ele seguir para outro setor. Então, nunca isso pode acontecer. Sobre armazenamento, né, estoque de alimentos. Então, os alimentos eles devem ser acondicionados em locais higiênicos e arejados. Rações e grãos de cereais devem ter cuidado com a temperatura e umidade. Né? Por quê, gente? Se a temperatura e umidade for favorável, nós teremos ali o crescimento de micro-organismos, principalmente fungos, né, que vão crescer uma colônia ali naquele alimento. E aí eles vão produzir as micotoxinas que vão intoxicar o seu plantel. Né? Imagina você perder animais silvestres mantidos em cativeiro, com risco, né, alguns até mesmo com ameaçados de extinção por conta de armazenamento de alimentos, gente. Isso é inaceitável, tá? Fazer controle de roedores e artrópodes, porque eles podem servir de vetores, né,
de patógenos e também, né, principalmente em relação aqui a artrópodes, servir de hospedeiro intermediário para algum parasita. Mas não que os roedores não possam, eles também possam. Mas a gente sabe aí, vocês já viram em parasitologia, que vários artrópodes são hospedeiros intermediários, né, de alguns parasitas. Alimentos perecíveis e não perecíveis devem ser estocados à temperatura ambiente ou refrigerados entre 0 e 10 graus, e os que são de congelamento, congelados a menos 18 graus Celsius, tá? E aí vai depender do alimento em questão. Sobre animais sinantrópicos e vetores, né? O acesso desses animais aos recintos. Nós devemos eliminar formigas, pulgas, carrapatos, moscas, mosquitos, roedores e baratas, né? Por quê, gente? Ó, formiga, pulga, carrapato, né? Formiga e pulga e carrapato, eles podem servir, mosca também, servir de hospedeiro intermediário, mosquito, tudo isso pode servir de hospedeiro intermediário, mas eles também podem causar uma doença, né, em si. Como o carrapato, ele pode ser ali o principal, né, protagonista de uma doença, às vezes uma anemia, né, ou às vezes ele vai servir, né, para veicular uma outra doença, né, algum hemoparasita. Roedores também, eles podem servir aí tanto de hospedeiro intermediário para parasitas, mas também de vetores, né, para doenças ou reservatórios, né, para leptospirose, por exemplo. Tá? Então, eliminar esses indivíduos, né, essas espécies aqui, o acesso dessas espécies ao recinto, tá? Já tem até algumas instituições, pessoal, no Brasil que tiveram problemas em relação a roedores, porque estava tendo acesso de roedores no recinto de onça, né, de canídeo silvestre, e aí esses animais estavam predando esses roedores, porque eles estão ali dentro do recinto, vem uma presa viva, ele vai caçar ela, né? E esses roedores estavam infectados com alguns parasitas, e esses animais foram infectados também e vieram a óbito, né? Deu até uma pequena polêmica aí no IBAMA, alguns anos atrás, com uma instituição bem famosa nas redes sociais aí, por conta, né, de morte de animais que predaram outros animais que adentraram no recinto, né? Em relação a cães e gatos errantes, né? Então, cão e gato de rua, são encaminhados a centros especializados, que são as unidades de vigilância de zoonoses, né, a UVZ, que antes era CCZ, né, ou eutanásia, tá? Então, você tenta encaminhar isso aqui para a UVZ. Não deu eutanásia, mas eu não posso permitir esses animais adentrarem ao recinto, né? Esse dilema da eutanásia aqui, ele é muito difícil, porque, assim, no conceito, né, falam-se eutanásia, mas é difícil a gente pegar um animal errante e eutanasiar ele, isso pode, né, gerar um desconforto, então é mais fácil a gente lançar a mão de medidas precatórias, medidas que vão prevenir o acesso desses animais ao recinto e não mexer com esses animais errantes, tá? É o que eu já vi aí em instituições que eu já passei. Tá, gente? Isso é um problema muito grande, cães e gatos em zoológico, tá? Que cão de rua tem em todo lugar, né? Gato de rua tem em todo lugar, é muito difícil o controle. Agora que as prefeituras no Brasil estão tendo atenção para isso daí, e em zoológicos, onde tem a visitação pública, acaba que o animal, que o pessoal, né, o público, eles vão, né, reforçando o comportamento desses animais de permanecer ali dentro do zoológico, porque eles vão alimentando esses animais, né? Então acaba que eles ficam ali convivendo com o público, com os animais no zoológico, e vira toda essa coisa, que eles vão ficando ali porque são alimentados, né? Então tem que ter também um trabalho de educação ambiental. Sobre controle parasitário, né? Nós devemos realizar o controle de endoparasitas e também de ectoparasitas. E aí, quando a gente está falando de endoparasitas, estamos falando de homintos e protozoários, né? De verminosos e protozoários. Então, nós devemos evitar a ingestão de hospedeiros intermediários ou hospedeiros de transporte, evitar a contaminação das águas dos recintos, evitar a contaminação da bota, dos tratadores e dos técnicos. E aí a gente lança a mão do pé dilúvio, né? Nesse quesito aqui da contaminação de água, tem lá todos aqueles compostos, né, que são colocados na água, algicida, né, clarificante e tudo mais, para melhorar a qualidade dessa água.
E aqui, né, nós acabamos de falar que é em relação ao acesso, né, de artrópodes e de roedores nos recintos. Além dessas medidas aqui, nós devemos o quê? Promover a realização de exames coproparasitológicos semestralmente ou anualmente, no mínimo, tá? Você pode fazer antes, por exemplo, trimestralmente, você pode fazer, pelo método de sedimentação e flutuação e tratar os animais positivos, não só tratar os animais, quanto também tratar o ambiente, tá? O controle parasitário, ele está muito ligado ao controle ambiental, tá? A higiene ambiental. Parasita está muito ligado ao ambiente, à higiene. Controle de ectoparasitas, né? Então, piolhos e ácaros, usa-se inseticidas e acaricidas específicos. Para pulga, deve-se trocar troncos, galhos e fazer a vassoura de fogo. Controle de moscas depende da remoção de fezes e alimentos do recinto. E para o controle de carrapatos, deve-se utilizar medidas profiláticas no ambiente e no animal acometido. Pessoal, esse controle de ectoparasitas e até de endoparasitas é muito parecido como é feito em animais domésticos, né? Então, se eu tiver aí uma fazenda que o meu celeiro lá tem infestado de pulga, vai ser mais ou menos a mesma coisa, que o meu galpão lá tem pulga, ou se não tem, né, tem piolho, tem ácaro lá, o controle vai ser mais ou menos o mesmo, mas aqui só muda o cenário mesmo, tá? Então, utilizar, né, químicos para controle de piolhos e ácaros, para pulga, que é um controle um pouco mais difícil, né, porque elas gostam aí de locais secos e locais sombra, né, com sombra, locais que não pegam muito sol, então elas permanecem muito no ambiente, porque qualquer frestinha elas estão entrando. Por isso a vassoura de fogo, né, a vassoura de fogo ela é muito eficiente. Controle de mosca é relativamente fácil, né? Depende ali do ambiente que você está inserido, depende do entorno, né? Mas é basicamente remover dejetos e remover restos de alimento. E removendo restos de alimento, você também previne o acesso de roedores, né? Roedores eles vão aonde tem alimento. E controle de carrapato, usar a medida profilática no ambiente e, né, medicamentos. Destinação dos resíduos, né? Lixos, excretas e carcaças. Então, seringas, luvas, gases, algodão e ataduras devem ser depositados em sacos plásticos brancos e destinados à coleta hospitalar, né? Então, ele vai ali, se enquadra como os resíduos hospitalares e o descarte é da mesma forma. Materiais perfluocortantes acondicionados naquele Descartex ou Descarpact, né? Que é aquela caixinha amarela que tem em clínicas e tudo mais, a gente coloca aí porque tem uma destinação específica para esses materiais. Carcaças devem ser acondicionadas em sacos brancos e destinadas à incineração no lixo hospitalar, material proveniente de exame necroscópico, né? Então, se é material biológico, ele deve ser encaminhado para incineração, já que pode ter algum patógeno, né? Pode ter alguma secreção ali que contém algum patógeno e ter um problema maior, né? Nós tivemos experiência aí recente com zoonoses, né? Com a Covid, que mudou o curso do mundo, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Qualidade ambiental e vazio sanitário, né? Então, a análise periódica dos poluentes e da qualidade da água dos lagos e fontes de esgoto, né? A gente tem que cuidar aí também, não só com a água que vai ser ingerida, mas com a água que esse animal vai entrar, né? A gente sabe que muitos recintos aí, eles têm lagos, porque o animal ele tem uma afinidade muito grande com a água, e para a gente levar bem-estar para esse animal, eu vou precisar de um lago. Então, a qualidade da água desse lago, ela deve ser monitorada também. E o vazio sanitário consiste em deixar o local sem animais por um período de pelo menos 7 dias. Tá? Cada instituição trabalha de uma forma, algumas fazem um vazio sanitário maior, outras fazem um vazio sanitário menor, mas de pelo menos 7 dias. Controle e erradicação de doenças. Então, nós fazemos o levantamento das enfermidades, né, de coleções em cativeiro, e aí coletamos, a gente faz o levantamento do histórico, né? E esse controle, ele está diretamente atrelado ao quê? À realização de exames periódicos, né? Então, nós realizamos
exames periódicos, como hemograma, bioquímica, sérica, urinálises, cultura de fezes, enfim, nós fazemos uma série de exames periódicos para a gente saber se está tudo bem. E aí, como que é feito? A gente faz um manejo nesse animal, coleta a amostra biológica e envia uma remessa desse material biológico para os laboratórios, para então rodar lá, né, na máquina deles. Então, muitos zoológicos, instituições no geral que mantêm animais silvestres, têm parceria com laboratórios veterinários, né, por conta disso daqui, ó, realização de exames periódicos. E aí, se for, né, eu fiz um exame periódico e encontrei, por exemplo, uma alteração ali na bioquímica renal, na bioquímica sérica, na urinálise, né, e também até no meu hemograma. Você pode sugerir o quê? Ou, dependendo, né, da alteração, pode sugerir um problema de rim. Então, aí, essas instituições também geralmente têm parceiros que eles chamam e fazem um exame complementar, né? Então, aqui a gente está fazendo uma ultrassonografia num primata, né? E aí, gente, temos o período de quarentena. Toda instituição que recebe animal novo, isso eu estou falando de animal silvestre e também até doméstico, precisa fazer período de quarentena. Se esse animal tiver, né, enfermo, tiver com algum patógeno ali transmissível, ele pode, se você não respeitar o período de quarentena, ele pode, então, carregar esse patógeno para o seu plantel. Isso é um grande problema. Então, de mamíferos, né? Quarentena em relação aos mamíferos. Nós temos aqui a classe dos roedores, lagomorfos, xenartos, né? Que é do tamanduá, tatus, tapirídeos, que são as antas, artiodáctilos, que são ali a girafa, né? Carnívoros, cetáceos e sirêneos, né? Cetáceos são animais aquáticos, sirêneos também são os peixes-bois. O período de quarentena é 30 dias, tá? Já nos probóscideos, né, que são os elefantes, rinocerontes, hipopótamos, dromedários, camelos, girafas e primatas neotropicais, o tempo é de 60 dias. Para primatas do Velho Mundo, 90 dias. Né? Já nas aves, 30 dias. E répteis vai depender da família, né? Da ordem ali. Então, a ordem dos quelônios e crocodilianos, 60 dias. Lagartos e serpentes, os escamados, 90 dias. Aí aqui nós temos, né, um exemplo de uma quarentena aqui do zoológico lá em Itaipu. Então, imunoprofilaxia, né, são as vacinas. Em relação às vacinas, nós devemos utilizar prioritariamente as recombinantes. Nós temos uma infinidade de vacinas para uma infinidade de patógenos, tá? Então, eu não vou ficar falando todos aqui, mas vocês podem ver que a sinomose, ela está presente, né, em vários mamíferos aí, ó, canídeos, procionídeos, mustelídeos, né? Leptospirose, né, também está inserido aqui. Sinomose de novo, tétano, né? O tétano também está bem presente. Então, pessoal, eu quero chamar a atenção da importância da imunoprofilaxia, tá? Porque muitos desses patógenos aqui, eles são zoonóticos, eles são compartilhados entre espécies domésticas e silvestres e humanos até, né? Então, gente, o protocolo de imunoprofilaxia é muito importante essas instituições fazerem. E aí eu trouxe esse trabalho, ele é antigo, ele é de 96, tá? Mas eu gosto bastante desse trabalho pelo seguinte, quem tiver uma curiosidade de ler, é só pegar as informações aqui, né? A revista é a Nature, tá tudo aqui. Esses autores, pessoal, eles avaliaram, né, uma epidemia de sinomose em leões lá no Parque de Serengeti, né? Aquele parque famoso, tem vários documentários aí. E aí, esses autores, eles viram que teve uma epidemia lá nesse Serengeti e sedavam os animais, coletavam sangue para ver quem já tinha tido contato ou não, né, com esse patógeno, com esse vírus aqui. E eles viram que 85% dos leões do Serengeti tinham tido contato com esse vírus, né? E nesse mesmo ano eles fizeram essa pesquisa depois da epidemia, porque a epidemia que aconteceu, gente, ela teve um declínio
expressivo, significativo na população de leões, né? Se eu não me engano, pessoal, foi mais de 40% da população desses leões vieram a óbito, tá? Não ficaram nem doentes, vieram a óbito por conta do vírus da sinomose. Então, eu gostaria de ressaltar para vocês a importância das medidas de biossegurança, né? As medidas de biossegurança, elas literalmente podem prevenir a ocorrência de uma pandemia, né, a nível como foi a Covid, tá? Então, fiquem atentos a isso daí. Ressalto, estou disponível lá no Fale com o seu mentor, lá na nossa plataforma, no ambiente virtual, tá? Chegamos ao fim das nossas aulas virtuais. Espero que vocês tenham gostado. E mesmo com esse fim, durante todo, né, o bimestre, eu estou aí disponível para vocês, tá? É só me chamar lá no Fale com o seu mentor, não fiquem com dúvidas e eu estou por aqui à disposição. Certinho? Um abraço e até mais.